Caríssimos fiéis, nós estamos no segundo domingo depois da Epifania e ouvimos ainda na liturgia os cânticos desta festa, da festa da Epifania. Há poucos dias nós contemplávamos os magos do Oriente prostrados diante do menino Jesus, oferecendo ouro, incenso e mirra. Víamos a estrela que os guiara, a simplicidade do presépio, a majestade divina escondida sobre a fragilidade de uma criança. Hoje, nossa Santa Romana Igreja nos conduz a Caná da Galileia, onde o mesmo Cristo, já adulto, manifesta pela primeira vez a sua glória aos discípulos. A água transformada em vinho, o espanto dos servos e a fé nascente dos apóstolos. Tudo isto continua a grande revelação que celebramos no tempo litúrgico depois da Epifania. A Epifania não terminou, meus caros, ela se desdobra diante dos nossos olhos, levando-nos a penetrar cada vez mais fundo no mistério do Verbo encarnado. E o que nos diz nossa Santa Madre Igreja, através da liturgia deste domingo? O que nos ensina o introito, a coleta e a epístola? Meus caros, se nós ouvirmos com atenção, notaremos uma verdade que deve guiar toda a nossa vida. Cristo, manifestado pela sua Epifania, exige de nós a adoração verdadeira, que se realiza na caridade fraterna, vivida com espírito de sacrifício, sob o governo providente de Deus que nos concede a sua paz. Por isso, meus caros, consideremos 3 pontos. Primeiramente, a exigência da adoração universal. Em segundo lugar, a forma concreta desta adoração. E, finalmente, em terceiro lugar, o fruto bendito que decorre desta adoração. Omnis terra adoret te Deus et psala tibi. Toda a terra vos adore, ó Deus, e cante salmos em vosso louvor. Assim canta o introito desta missa, tomando as palavras do Salmo 65. Notemos bem, o Salmo não diz alguns povos, não diz aqueles que quiserem, não diz aqueles que se sentirem inclinados. Ele diz, omnis terra adoret te Deus, que toda a terra vos adore, ó Deus. Toda a terra. Meus caros, nesta expressão nós encontramos uma verdade que o mundo moderno rejeita com obstinação. A adoração a Deus não é opcional, não é uma questão de preferência pessoal, não é matéria de escolha individual, não é assunto privado que cada um resolve como lhe apraz. A adoração é um dever de justiça. A criatura racional, pelo simples fato de existir, deve ao Criador o reconhecimento, a reverência e o culto devidos. Quando Cristo se manifesta na manjedoura, no Rio Jordão, em Caná, na cruz, Ele não pede gentilmente a nossa consideração, Ele reclama a nossa adoração. É Deus que se revela, e a única resposta adequada é prostrar-se em adoração. E o que fez o mundo com esta verdade? Ele a expulsou. Construiu uma sociedade apóstata, onde Deus é tratado como uma mera hipótese dispensável, onde a religião é tolerada como um passatempo inofensivo, onde o culto público é considerado resquício de eras obscuras.
O laicismo moderno, sob a sua máscara de neutralidade, é, na verdade, uma recusa diabólica. O não serviam, o não servirei de Lúcifer, ecoando através dos tempos. Sob a máscara da imparcialidade, o que nós temos é a verdadeira rebelião. Dizer que o Estado nada tem a ver com Deus, nada mais é do que dizer que a criatura pode ignorar impunemente o seu Criador. É mentira vestida de sofisma. Mas nós que conhecemos a Cristo manifestado, não podemos tomar parte nesta recusa. Omnis terra adoret-te, que toda a terra vos adore. Se toda a terra deve adorar, quanto mais nós que recebemos a fé, que conhecemos os mistérios, que participamos dos santos sacramentos. Nossa adoração, meus caros, não é um favor que nós fazemos a Deus, é justamente a justiça que nós lhe devemos. E passemos então ao segundo ponto, em que consiste esta adoração? Será apenas um sentimento interior, uma vaga disposição da alma, um reconhecimento meramente intelectual? Trata-se unicamente de um apanhado de conhecimentos que nós recebemos? São Paulo apóstolo, na epístola desta missa, nos dá a resposta e ela é muito concreta. Lembremos que no início do capítulo 12 da Epístola aos Romanos, São Paulo exortou os cristãos a oferecer os seus corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. E este oferecimento ele chamou de rationabile obsequium vestrum, o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. E logo em seguida, no trecho que nós ouvimos hoje, ele descreve como se realiza este culto na prática cotidiana. Primeiramente, pelo amor fraterno. Dilectione fraternitatis invicem diligentes, honore invicem prevenientes, amando-vos uns aos outros com amor fraterno, prevenindo-vos mutuamente com honra. Meus caros, não há adoração verdadeira a Deus onde há desprezo pelo próximo. São João é claríssimo. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. O amor a Deus invisível manifesta-se no amor ao irmão visível. E aqui não se trata de amor abstrato, de uma boa vontade vaga ou de uma mera simpatia distante. Trata-se de uma deferência mútua, de uma honra concreta, de buscar concretamente o bem do próximo, e, em primeiro lugar, fazendo bem à sua alma, preferindo o outro a si mesmo. Em segundo lugar, este culto se realiza pelas disposições interiores que sustentam este amor. São Paulo enumera: solicitudine non pigre, não sejamos preguiçosos no cuidado. A preguiça espiritual é um veneno que mata lentamente. Quantos começam bem e depois esmorecem? Quantos têm fervor nos primeiros dias e logo se acomodam? São Paulo nos adverte: sem diligência, sem esforço, sem luta contra a nossa inércia natural, não há vida cristã verdadeira. E ele acrescenta: Spiritu ferventes, Domino servientes, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Notemos a ordem. Primeiro, o fervor interior.
e depois o serviço exterior. Afinal, não basta a ação externa, é preciso que a nossa ação proceda de um coração ardente. A tibieza, essa mornidão que não é fria nem quente, é vomitada pela boca de Deus, como nós lemos no Apocalipse de São João. O Senhor quer corações que ardam e não corações que tão somente funcionem. Em terceiro lugar, este culto racional se dá pelas virtudes que nos sustentam nas provações. Porque a vida cristã não é um caminho florido. Nós não estamos aqui para viver numa utopia, num paraíso terrestre. A vida cristã é um vale de lágrimas, é a via dolorosa. E São Paulo sabe disso. E é por isso que ele nos instrui. Spe gaudentes in tribulatione patientes, oratione instantes, alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Spe gaudentes, alegres na esperança, e não na esperança vã de que tudo se resolverá neste mundo, mas na esperança certa da vida eterna. A alegria cristã não depende das circunstâncias, mas da promessa de Deus. In tribulatione patientes, pacientes na tribulação, não com resignação passiva de quem se entrega à fatalidade, mas com fortaleza de quem sabe que o sofrimento aceito tem um valor redentor. A paciência cristã, meus caros, não é fraqueza, mas força. A paciência tudo alcança, como já ensinava Santa Teresa d'Ávila e como sempre nos lembra o Padre Pascotto. Oratione instantes, perseverantes na oração. Esta é a fonte de todas as demais virtudes. Sem oração não há fervor, sem fervor não há paciência, e sem paciência não há alegria. A oração é o oxigênio da nossa alma. Quem abandona a oração morre espiritualmente e às vezes sem sequer perceber, como quem adormece no frio e não acorda mais. Em quarto lugar, esse culto se dá pelas obras exteriores. Necessitatibus sanctorum comunicantes, hospitalitatem sectantes. Comunicando nas necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. O amor não fica nas palavras, mas ele desce às obras. Partilhar com quem precisa, acolher quem chega, abrir a mão e abrir a porta. Isso são formas concretas de adoração. Quando damos de comer ao faminto, quando nós vestimos o nu, quando nós visitamos o enfermo, nós estamos adorando a Deus neles. Eis, meus caros, a forma concreta da adoração, a caridade fraterna, sustentada por diligência e fervor, fortalecida pela esperança, pela paciência e pela oração, manifestada em obras de misericórdia. Isto é o culto espiritual, o culto racional que agrada a Deus. E chegamos ao terceiro e último ponto. Que fruto produz esta adoração vivida na caridade fraterna? É o que nos responde a coleta da missa de hoje. O fruto desta adoração é a paz. Deus onipotente e eterno, que governais simultaneamente as coisas celestes e terrestres, ouvi clementemente as súplicas do vosso povo
e concedei a vossa paz aos nossos tempos. Meus caros, nós podemos notar 3 coisas nesta oração. Primeiramente, Deus governa tudo, o céu e a terra, as realidades espirituais e as realidades temporais. Nada escapa à sua providência. Os poderes deste mundo, como seu príncipe, o demônio, julgam-se autônomos, mas inevitavelmente são instrumentos nas mãos de Deus, ainda que não o saibam ou que a isto se recusem. Em segundo lugar, a paz é um dom pedido e não uma conquista autônoma. Patiam tuam concede, concedei a vossa paz. A Santa Igreja não diz, ajudai-nos a construir a paz, ou construamos juntos um mundo melhor, como se fosse obra principalmente nossa, como se fosse uma obra do homem. A Igreja diz, concedei, porque sabe que a paz verdadeira é dom de Deus. Os homens podem até estabelecer armistícios, assinar tratados, tentar equilibrar forças, mas a paz verdadeira, a paz que penetra os corações e ordena as sociedades segundo a verdadeira justiça, esta paz somente Deus pode dar. Em terceiro lugar, nós pedimos a paz para os nossos tempos, nostris temporibus. Cada geração precisa desta paz. Cada época tem suas guerras, suas discórdias, suas divisões. A oração de nossa Santa Amada Igreja é sempre atual. E esta paz, meus caros, ela contrasta com uma outra paz. Pois há uma falsa paz que o mundo oferece. A paz como mera ausência de conflito exterior. A paz como acomodação ao erro. A paz como silêncio cúmplice diante da injustiça. A paz que se compra ao preço da verdade. Esta paz, meus caros, é ilusão, é engano, é armadilha. Esta paz é uma cilada do demônio. A verdadeira paz, a paz de Cristo, é uma ordem interior fundada na verdade e na caridade. Ela começa no coração que adora a Deus e ama ao próximo. Ela estende-se às famílias, onde reina a caridade fraterna, que São Paulo descreve, e ela irradia-se para a sociedade, quando esta reconhece a soberania de Cristo, estabelecendo então o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. A sociedade cristã que vive o amor fraterno, segundo a epístola de São Paulo aos Romanos, experimenta essa paz. Não uma paz perfeita, porque nós somos ainda peregrinos neste vale de lágrimas. Não uma paz sem sofrimento, porque nós carregamos ainda a nossa cruz. Mas uma paz que não deixa de ser real, uma paz que é concreta, sólida, uma paz que o mundo não pode nem dar nem tirar. Pois então, meus caros, concluamos esta prédica. A Epifania continua. Cristo manifestado permanece diante de nós, não mais na manjedoura, não mais em Caná, mas no Santíssimo Sacramento do altar, na sua Santa Romana Igreja. Ele continua também em seus ministros, ele continua também em seus pobres. E esta manifestação reclama a nossa resposta. Que toda a terra o adore e que nós, em primeiro lugar, o adoremos. Não unicamente com os lábios, mas com toda a nossa vida. Não com sentimentos vagos, mas com uma caridade concreta, amando-nos uns aos outros, servindo com fervor, perseverando na oração, partilhando com os necessitados. E assim,
vivendo esta adoração verdadeira, nós receberemos o dom que a Santa Igreja pede na coleta, a paz de Deus para os nossos tempos. Não a paz enganosa do mundo, mas a paz de Cristo, a única verdadeira, aquela que prometeu aos seus. Aquela que Ele dá não como o mundo, pater mendo vobis, non como do mundos dat. Eu vos dou a minha paz, não vou-la dou como dá o mundo. Meus caros, em Caná, Nossa Senhora disse aos servos: fazei tudo o que Ele vos disser. Meus caros, façamos nós também. Obedeçamos a nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado em sua epifania. Enchamos as talhas de nossa vida com a água da humilde obediência, e Ele a transformará no vinho da caridade ardente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.